Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Mariana Almeida e esse é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. E o tema de hoje é transformações holísticas em indústrias que passam por disrupções. E para isso a gente vai receber o Rafael Denadai, CEO da Sky. Bom dia, Rafael, bem-vindo. Bom dia, Mariana. Bom dia, Fábio. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. E para moderar esse painel, receberemos o Fábio Stuhl, sócio sênior da McKinsey e líder da prática de transformação na América Latina, membro do grupo de liderança mundial do McKinsey Transformation. Bom dia, Fábio, bem-vindo. Bom dia, Mari. Bom dia, Rafael. Obrigado aí pela tua participação. Um privilégio ter você conosco. Vamos começar, Fábio? Vamos. Obrigado a todos aí que estão assistindo. O que eu vou fazer agora, de uma forma muito rápida, 5, 10 minutos, passar alguns slides que retratam uma pesquisa que a gente fez com mais de 1.000 transformações no mundo, das quais mais ou menos 80 na América Latina, 50 no Brasil. Tá? E depois a gente vai fazer perguntas aí para o Rafael, contar um pouco a experiência dele da Sky e a própria experiência como executivo aí de tantos anos. Bom, primeira mensagem, uma mensagem dura, mas é a realidade. Rafael sabe bem isso, 70% das transformações falham. 70% das transformações falham. E a gente mapeou 5 principais razões. Primeira, resistência à mudança, barreiras culturais. O que a gente aprendeu nessa pesquisa é que muitos executivos gastam tempo desproporcional com performance e esquecem a parte soft da transformação. E no final das contas, gente, para transformar uma empresa, as pessoas precisam se transformar, né? E quando as pessoas não entendem o porquê da transformação e não se transformam, é muito difícil, acaba sendo um voo de galinha, né? As pessoas acabam mudando a forma de atuar, mas voltam ao modus operandi antigo muito rapidamente. Segunda razão é falta de mentalidade de dono, né? Eu brinco que uma transformação não é feita numa sala com 10, 15 pessoas. Ela por definição, ela tem que ser ampla, as pontas precisam ser empoderadas para a transformação ter sucesso. Terceira razão, uma baixa aspiração, é o famoso under-promise to over-deliver, né? Desafios poucos ambiciosos não levam uma empresa para um outro patamar. Quarto ponto, falha de execução. Eu brinco que o papel aceita tudo, né? Raramente saber o que fazer é o problema. Acho que o grande desafio das empresas é criar uma máquina de execução, executar bem o plano. E, por último, metas e incentivos desalinhados com a criação de valor. A boa notícia é que tem 30% das transformações que têm sucesso. Acho que a Sky é um bom exemplo disso. E a gente mapeou alguns fatores-chave de sucesso. Primeiro, pensar grande, né? Eu gosto de esportes, assim como o Rafael, que, aliás, é triatleta. Uma metáfora, um dos meus ídolos é o Sergei Bubka, para quem não conhece, foi o recordista mundial do salto com vara, bateu 35 vezes o recorde mundial, e o Sergei sempre colocava literalmente a barra um patamar para cima, né? E assim ele conseguiu ter tanto sucesso e até, aliás, perdeu o recorde recentemente, né? A mesma coisa vale para uma empresa. Os executivos têm que colocar a meta, a aspiração de forma ambiciosa, agressiva, porém realista. E para fazer isso, é super importante que as empresas entendam o full potential, né? Também usando uma outra metáfora de esportes, né? Michael Jordan, você sabe, né, Rafael? Ganhou 3 anéis da NBA, 93, falou, vou jogar beisebol, né? Foi um fracasso, né? Então, teve que voltar para a NBA depois, né? Uma empresa não consegue ser excelente em tudo, né? Nem o Michael Jordan consegue ser o Michael Jordan em outros esportes, somente no basquete, né? Então, a mesma coisa vale para uma empresa. We don't know what we don't know. Então, é muito importante que as empresas identifiquem, através de benchmarks externos, em outras indústrias, em outras geografias, para mensurar o full potential. E a gente aprendeu que as empresas que fazem isso conseguem capturar um valor que é tipicamente 2,7 vezes o valor inicial previsto pelo management. Segundo fator de sucesso é atuar de forma holística em várias alavancas, né? Uma empresa não consegue cost cut to greatness, né? É muito importante trabalhar também com alavancas de receita. Nessas 30% de transformações que dão sucesso, a gente aprendeu que, na média, 50% do valor vem de alavancas de top line, de receita. Aliás, a América Latina e mercados emergentes é até um pouco maior, é alguma coisa como 58%, 60%. A Sky acho que chega até, se eu não me engano, quase 70%, né, Rafael? Perfeito. Terceiro fator de sucesso, mover rapidamente é fundamental e renovar o pipeline. Uma coisa contraintuitiva, 74%, novamente, isso é dado estatístico, tá, gente? Do valor de uma implementação de sucesso é implementado, não capturado, é implementado no primeiro ano. Então,
Então, se mover rapidamente é fundamental, os quick wins são importantes para motivar as tropas, para fund a transformação como um todo, né? E, por definição, as empresas têm que errar, né? Errar faz parte. O segredo não é errar, o segredo é errar pequeno e corrigir rapidamente. E também, de novo, é estatístico, numa transformação de sucesso, 10% das iniciativas de custo morrem ao longo da implementação e 30% das iniciativas de receita também morrem. Então, é importante, o Rafael vai falar sobre isso, que as empresas criem um processo para renovar as ideias, gerar as iniciativas constantemente para compensar essas ideias que morreram ao longo do processo. Quarto fator-chave do sucesso é capacitar e mobilizar toda a organização. Quando eu escuto de um executivo, puxa, Fábio, qual que é a bala de prata? Eu brinco, olha, você não vai achar a bala de prata, né? Eu não conheço uma empresa de sucesso que uma ou duas ideias representaram 80%, 90% do valor, Mari. Na prática, isso, novamente, é um dado objetivo dessa nossa pesquisa que a gente fez, mais de 50% do valor de uma iniciativa de transformação de sucesso vem de iniciativas granulares que representam individualmente menos de 0,5% do valor, né? Então, aquela frase de grão em grão a galinha enche o papo, ela também vale para uma transformação. E é super importante, para isso, envolver a organização inteira, né? Centenas de pessoas. Na Sky, eu lembro que colaboradores até de níveis hierárquicos mais baixos geraram iniciativas que representaram mais de R$1 milhão, né? Tem um cliente que, um trainee do Belém do Pará, gerou um ganho de $1 milhão, o CEO trouxe e falou, olha, quero que todo mundo pense e atue dessa forma. Incrível, né? E por último, se eu falei no chart anterior que saúde e cultura são dos gargalos, né, abordar esses temas proativamente é super importante para remover as barreiras e, de fato, levar a organização para o próximo nível. Olha que interessante, né? Das 30% que tem sucesso, tem uma dispersão abissal de performance. Tem um grupo de 5% das transformações, que a gente chama em inglês de Transformative Transformations, né? Ou em português, transformações verdadeiramente excepcionais, que capturam, na média, um valor quase 5 vezes maior do que as outras, né? E o que elas fazem, né, de diferente? Além das 5 coisas que eu falei anteriormente, elas fazem outras 3 coisas. Primeiro, elas reinventam core. A Sky, por exemplo, está migrando de uma empresa de TV a cabo para uma empresa de entretenimento, né? Criando um ecossistema maior, mais amplo, né? Uma empresa de educação tem que refletir, puxa, eu quero ser uma empresa de educação ou quero ser uma empresa de upskilling, reskilling, né? Dado que milhões de pessoas ou bilhões de pessoas no mundo vão mudar o emprego, né? Então, reinventar, mudar o where to play, mudar o perímetro de atuação é crítico, tipicamente usando digital analytics e movimentos estratégicos, né? Outro fator é desenvolver ou adquirir novos negócios. Se eu falei que 50% ou mais do valor de uma transformação vem de receita, normalmente o status quo não é suficiente para gerar isso. Então, novos negócios são fundamentais. E, por último, mudar o modelo operacional, muitas vezes usando o ágil, para focar em velocidade, para focar em inovação, para mudar a taxa metabólica da empresa, né? Então, para resumir, alguns anos atrás a gente pensava em transformação muito focada em performance, em saúde e em capacitação dos colaboradores. Hoje em dia a transformação ela engloba a reinvenção do core, ela engloba novos negócios, engloba tecnologia digital, engloba analytics, sustentabilidade, ESG, num conceito mais amplo, movimentos estratégicos, M&A e mudança do modelo operacional. Com isso, vou passar a palavra para a Mari, que vai aí, fazer as perguntas para o Rafael. Obrigada, Fábio. Realmente muito interessante, uma série de fatores aí envolvidos. Então, Rafael, pensando um pouco em tudo isso que o Fábio falou, a Sky atua em uma indústria muito desafiadora, principalmente hoje em dia. Você poderia nos contar um pouquinho dessa jornada de transformação? Claro, Mariana, e é até interessante porque tudo que o Fábio colocou é exatamente, a gente está dentro de todas essas estatísticas e por sorte ou por competência e ajuda da própria McKinsey dentro desse processo, a gente está na parte que deu certo, né? Eu acho que o importante é primeiro dizer que a gente sempre tem que focar na parte humana, né? E quando eu digo parte humana, eu estou dizendo todos os stakeholders do processo, os acionistas, os colaboradores e os clientes, né? Porque eles são chave fundamental. E eu sempre costumo dizer que qualquer empresa tem os seus 3 P's, né? São pessoas, produtos e processos. Produtos e processos são replicáveis, de certo modo. Pessoas, não.
Então, eu não acredito naquela frase ninguém é insubstituível. Não, eu acredito que existam pessoas insubstituíveis. E dentro das metáforas de esporte aí que o Fábio já colocou, não à toa a gente tem equipes de diversos esportes que são históricas, né? Que até hoje a gente reverencia e fala, poxa, aquela equipe foi espetacular. E uma equipe é formada de pessoas, né? Então, isso mostra que esse é o caminho. E dentro da Sky, dentro de todo esse processo de transformação, a gente teve sempre muito foco nessas pessoas, né? Primeiro nos colaboradores, garantir que eles pudessem ser quem eles realmente são, garantir que eles pudessem trazer todas as ideias que pudessem ser trazidas. Então, uma frase que eu costumo dizer muitas vezes não existem ideias ruins, né? Não existem ideias idiotas, entre aspas. Então, tragam todas as ideias, porque às vezes as coisas mais simples são aquelas que trazem resultados maiores, né? Também dentro desse conceito, um alinhamento de incentivos, né? É super importante. Quando a gente fala de alinhamento de incentivos, é o alinhamento também para todos os stakeholders, para o acionista, para o cliente e para o colaborador. E mais do que isso, é sempre ter um propósito, né? As diferentes pessoas se movem por diferentes propósitos. Dentro da Sky, a gente conseguiu construir um propósito que englobou praticamente aí todos os propósitos dos nossos colaboradores, né? Então, para dizer, a gente sabe que a gente tem uma função social muito importante dentro do país. Sabe que a Sky, por ser televisão via satélite, ela é a única que chega em todas as cidades do país e a gente, de fato, isso não é força de expressão, a gente, de fato, tem clientes em todas as cidades do país. E em muitos casos, a Sky é a única forma de entretenimento, de lazer e de cultura para muitas famílias, né? Então, a gente sabe desse nosso papel social, a gente também sabe que essa transformação é necessária para que a gente continue aí por muito mais tempo no negócio. A gente completa esse ano 25 anos e estamos nos reinventando para que possamos ter aí não só mais 25, como mais 50 anos pela frente. Então, acho que isso é fundamental. E os resultados, eles falam por si, né? A gente sabe que dentro desse mercado, ele é um mercado que vem decaindo o número de assinantes desde 2015, 2016, quando ele atingiu o seu pico, e a manutenção da base é algo fundamental, né? E o que eu posso dizer a gente olhando os nossos indicadores de base, esse mês, talvez esse mês, mas com certeza a partir do próximo mês a gente já deixa de perder base. Então isso é uma mudança de tendência que ela veio com o tempo dentro de todo o processo de transformação e que agora a gente vai de fato chegar no ponto de inflexão, voltar a manter e a crescer a base de assinantes. E mais do que isso, a gente está fazendo isso olhando para o cliente, né? Porque você cresce a base de assinantes ganhando novos e mantendo aqueles satisfeitos que já estão na sua base. Então, a redução que a gente teve na saída de clientes, que a gente chama de churn, a gente reduziu praticamente pela metade, se pegar os números do início desse ano, e a gente vem investindo muito na parte de atendimento. Então, a gente vem ganhando sucessivos prêmios de atendimento no mercado, de atendimento ao cliente, sendo benchmark, inclusive reconhecimentos da própria Anatel. Então, é isso. Se a gente consegue focar nas pessoas, né, nos colaboradores, nos clientes, e estando alinhado com os acionistas, a coisa de fato ela acontece e de forma com muito sucesso. E até para acrescentar, Mari, se você me permite, uma coisa muito bacana que a Sky fez, que está ligada com esse ponto do propósito, né? Na pandemia, quando as pessoas tiveram que ficar em casa, né? Acho que vocês abriram o sinal, isso é muito importante, né? No fundo, levaram entretenimento, alegria para várias casas. Então, quando eu falei de redefinir o perímetro, né? De reinventar o negócio, acho que a Sky é um excelente exemplo de fazer essa transformação, mas ligar isso com o propósito e tocar não só a mente, mas o coração dos colaboradores, né? É muito bacana. E outra coisa que o Rafael falou, que eu concordo 100%, é a questão da inovação, né? Super importante inovar. Agora, para inovar, tem que errar, né? Claro. Não tem jeito, né? Então, incentivar uma cultura de erro controlado é fundamental. Acho que a Sky tem feito isso com sucesso. E, novamente, isso passa por pessoas, né? Sempre, é verdade. Pessoas são fundamentais. Então, esmiuçando um pouquinho mais esse tema, Rafael, quais são os fatores-chave para maximizar a chance de essas transformações todas elas serem bem-sucedidas? Claro que a gente vai ter o erro, mas para maximizar e para que cada vez mais a gente tenha um sucesso. Bom, primeiro é você manter um ambiente saudável dentro da empresa para troca de ideias, né? Então, aquilo que eu comentei antes, você
deixar aberto e que as pessoas tenham aquela coragem de dar as suas ideias e de fazer acontecer é fundamental, né? Um segundo ponto que é muito importante é você ter um processo, né? Isso, dada toda a experiência, todos os pontos estatísticos que o Fábio trouxe, foi fundamental para a gente, né? Montar um processo, garantir que esse processo, de fato, ele ocorra. A gente tem reuniões semanais de ideias, né? Para trazer novas ideias, ao mesmo tempo que a gente tem reuniões semanais para verificar como os projetos e essas ideias estão evoluindo, né? Dentro da companhia. E mais do que isso, a gente tem ferramentas, né? A ferramenta que foi trazida, a Wave, né? Que é uma ferramenta sistêmica que eu diria fundamental, porque ela consegue englobar todas as fases de qualquer processo, desde a ideia até a sua execução, passando pela mensuração do que está acontecendo, e ela consegue unir dentro da mesma ferramenta a parte financeira, né? Obviamente a gente tem que analisar os resultados daquele projeto, mas também a parte do dia a dia, né? Ela consegue ser flexível o bastante para fazer com que toda empresa, com um treinamento simples, consiga operar aquela ferramenta. Então isso foi também fundamental. Outro tema que é importante é entender que a transformação ela não é o fim, mas ela é o meio. E isso a gente entende, porque esse é um processo que ele não vai terminar, né? E a gente mantendo essa cultura dentro da empresa, ele não vai terminar nunca. A gente termina um ciclo e já começa outro, né? A gente segue mantendo todos esses que a gente chama de eventos, né? Ou seja, rituais que a gente tem que ter, e isso é fundamental. Então a gente vem fazendo isso. O tema o time to market também é super importante. Então a gente hoje conseguiu colocar dentro da companhia uma estrutura ágil ou agile, né? Cada um chama de um jeito, mas a gente separar em tribos e fazer com que a gente coloque um produto que tem aqui um mínimo valor ali agregado e aprenda com ele conforme a gente vai caminhando é fundamental. Então isso foi uma transformação que a gente fez interna bastante grande e obviamente focado também além do lado de custo, do lado de receitas, que é fundamental, né? A gente não pode olhar só no código de custo, porque isso em algum momento ele vai chegar no seu limite, enquanto a parte de receitas, obviamente, a amplitude e o potencial é muito maior. Sabe o que é interessante? O Rafael falou uma coisa que é fundamental. A transformação, ela não pode ser o fim, ela tem que ser o meio. Tem clientes, às vezes, que ligam para mim e falam assim, Fábio, eu queria fazer uma transformação. Aí eu pergunto, por quê? Aí silêncio na linha, né? Eu falo, gente, a transformação tem que servir para resolver um problema de negócio, né? Ela tem que ser o meio para atingir. A gente pinta um quadro e fala assim, puxa, agora eu quero desenhar aquele quadro, eu quero atravessar a ponte, né? Então, acho que é muito bacana o que você falou e a transformação, ela se confunde com o dia a dia da empresa. Ela não pode ser um projeto, né? Ela vira uma mudança no modelo de gestão, né? Queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Rafael, como triatleta, né? Você sabe que a disciplina e a cadência é super importante, né? Como é que você traz essa metáfora para transformações? Eu sei que vocês montaram um escritório de transformação lá. Como é que isso foi importante aí para criar a disciplina, né? Não, isso é fundamental, né? Você ter a disciplina, o foco e a resiliência, vamos dizer assim, é fundamental. Então, como eu comentei, só para dar um exemplo, né? O tema das ideias fluírem. É muito simples você chegar, falar com as pessoas, vamos deixar as ideias fluírem, não sintam medo de colocar as ideias, né? Mas como é que a gente incentiva isso? É preciso ter um processo, né? É preciso ter esse foco, é preciso ter esse processo. Então, o que a gente fez lá foi o seguinte, eu criei alguns rituais que ajudaram nesse processo. Por exemplo, toda terça-feira, por exemplo, hoje de manhã eu tive eu tenho uma reunião, que é um bate-papo com 6 profissionais da Sky de diferentes áreas, diferentes níveis. E é um bate-papo aberto, onde eles podem falar o que eles estão gostando, eles podem colocar as críticas deles diretamente para mim e quais ideias, né? Um brainstorming, assim. Exato, e assim, é totalmente livre. Eu falo para eles, sintam-se à vontade, falem o que vocês acharem que tem que falar. E é muito rico, porque, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 meses a gente implantou 5 ideias que vieram desse bate-papo específico, né?
Além disso, eu tenho uma ação que chama Live Point, que eu falo para toda a companhia e depois eu abro para perguntas e sugestões. Isso a gente faz a cada 2 meses, porque é para a empresa toda, que também vem muita ideia daí. E todo o tema do TO, né, do escritório de transformação, que a gente tem um líder, que é um vice-presidente, está dentro do comitê de direção, que faz toda essa gestão de todas essas reuniões, de todos esses processos, de todos esses rituais, garante que todas essas ideias são colocadas dentro desse sistema que eu comentei do Wave. Então, esse é um processo que acabou hoje, eu posso dizer, que ele é autossustentável. Né? Dentro da companhia, ele já é autossustentável, porque as pessoas hoje, quando têm uma ideia, elas já vão automaticamente no processo, elas já colocam essa ideia dentro do sistema e a partir daí a gente começa a acompanhar a evolução. E acompanhar a evolução, é importante citar aqui, não é fazer cobranças, é óbvio que a cobrança vai existir, a gente precisa entender como está andando, se tem que acelerar, se não tem, mas é muito mais de dar o apoio necessário para aquela ação, para aquela iniciativa consiga prosperar. Muitas vezes, pequenos apoios, pequenas ajudas fazem o negócio deslanchar. Então, tudo isso é fundamental. Então, o foco, a disciplina é fundamental. E fazer com que isso seja construído de baixo para cima. Né? Embora a gente tenha as lideranças dentro da companhia, que são os gestores, é muito importante que todo mundo compre essa ideia. Né? E o que é legal é o seguinte, isso também vale para o esporte, vale para o triatlon, né? E qualquer outro. Quando você começa a ver os resultados acontecendo, automaticamente aquele momento acontece e mais pessoas vão se somando e mais pessoas vão propagando aquelas ideias, propagando aqueles processos e sendo defensores e incentivadores daquilo. E no final a gente vê que a empresa inteira fica focada e voltada para tudo isso, o que é fundamental. Interessante. Você quer comentar alguma coisa, Não, Fábio? Acho que foi ótima resposta, eu concordo em gênero, número e grau. Então, falando um pouco, a gente mencionou muito as pessoas, né, que são fundamentais aí nesses processos de transformação. E você poderia compartilhar um pouquinho, então, sobre quais são as melhores práticas, então, para atrair e também, que é muito importante, reter esses talentos, principalmente quando a gente fala aí nas pessoas com habilidades digitais que estão super disputadas hoje em dia no mercado em todas as indústrias? Legal, essa é uma excelente pergunta, né? De novo, voltando para o tema de pessoas, a parte mais importante, o que a gente faz dentro da Sky é, primeiro, a gente tem um processo que tem um foco na diversidade. A gente acredita que quanto mais diversa for a empresa, maior o expertise que essa empresa vai ter em função da maior quantidade de experiências que cada um vai trazer para dentro da companhia. Então, a gente foca muito nisso. A gente tem hoje um projeto muito sério voltado a isso e a gente vem crescendo no tema. Então, esse é o primeiro ponto. E quando a gente fala de diversidade, a gente fala também de inclusão. Né? E o que é inclusão? É aquilo que eu comentei antes, né? A pessoa poder ser quem ela realmente é dentro do trabalho. Né? Ela não precisa se esconder, ela não precisa se comportar de forma diferente. Ser quem ela realmente é. Assim ela se sente à vontade, assim ela vai ser mais produtiva, assim ela vai contribuir, ela vai trazer outros, ela vai formar equipes vencedoras. Então a gente trabalha muito nesse sentido. Né? E eu acredito que isso faz parte do sucesso de toda essa transformação. Um segundo ponto é o alinhamento dos incentivos. Né? E quando eu falo incentivos, como eu comentei antes, cada um tem o seu, que a gente chama do meio da cebola, né? Cada um tem o seu próprio. Então, para algumas pessoas, obviamente, vai ser a remuneração, para outras vai ser o reconhecimento, para outras vai ser fazer o bem para a sociedade. Então, a gente procura entender cada um dos nossos colaboradores dentro daquilo que as move. Né? E aí, com isso, conhecendo cada um deles de forma melhor, a gente consegue colocar os incentivos de uma forma mais adequada. Então, um alinhamento, uma reavaliação de todos os incentivos também é fundamental. E o terceiro, obviamente, é dando liberdade para que elas cresçam, né? E esse crescimento pode ser dentro ou fora da companhia. A gente quer que as pessoas cresçam, a gente tem esse foco voltado para que as pessoas cresçam. Então, se elas percebem que existe ali um plano de carreira, que a empresa investe nelas, que a empresa dá a condição delas crescerem, e a gente sabe que tudo isso é uma troca, isso vem a pessoa com a empresa e a empresa com a pessoa, elas vão continuar na companhia. E não à toa a gente vem galgando posições do GPTW. No ano passado,
a gente foi a 23ª no ranking, esse ano já saiu, nós somos a 19ª. A gente sabe ainda que tem muito a fazer, mas que focando nas pessoas, focando no cliente, né? Trazendo a inovação que a gente comentou, e eu posso falar depois de inovação um pouquinho mais, a gente vai continuar seguindo essa trilha que até o momento vem trazendo resultados positivos. Acho que é bacana, no caso da Sky, acho que vocês conseguiram digitalizar uma parte importante da empresa, hoje uma parte expressiva das vendas é digital, construir um centro de excelência Analytics, e acho que muito parte pela atenção do top team, pelo desenvolvimento interno de talentos, acho que vocês conseguiram fazer isso muito bem. Tem empresas que conseguem fazer internamente, tem empresas, Mari, que acabam tendo que adquirir, né, o famoso acqui-hire, né? Acho que a Sky é um exemplo de in-house, mas tem outros modelos que podem ser explorados, né? Aliás, você tocou, acho que alguns minutos atrás, no tema da transformação ágil, né? Conta um pouquinho como foi isso, porque não é fácil mudar do modelo waterfall para as pessoas trabalharem de forma diferente. Quais foram as barreiras que vocês encontraram e as conquistas que vocês estão tendo? Legal. Eu acho que a principal barreira que a gente encontra é no dia a dia, no sentido de que para você ter uma estrutura ágil, você precisa dar liberdade para as equipes. E a liberdade também pressupõe que você dê orçamento, né, para elas poderem agir. E isso é uma mudança cultural muito grande, né, principalmente em empresas que têm um controle orçamentário bastante alto. Então, essa é uma mudança de mindset que ela precisa ser muito patrocinada pelo comitê de direção, né, porque é o comitê de direção que vai fazer as interfaces com os acionistas no sentido de, olha, nós precisamos dar essa liberdade, obviamente, com controle e com responsabilidade. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é garantir e passar para as pessoas esse conceito de accountability, né? Esse conceito de dono. Você é o dono do seu negócio, né? Então, você tem que fazer as análises pensando, poxa, esse é o meu dinheiro, vou colocar aqui ou não vou colocar aqui? Então, ter esse senso de dono e de accountability, de responsabilidade, também é fundamental. Isso é uma mudança cultural. Uma mudança cultural não acontece do dia para a noite. Então, isso é algo que nós trabalhamos muito dentro da companhia, né, de forma intensa, para que a gente pudesse ter essa transformação cultural também. E um outro ponto que é essencial é um ponto que você já comentou, Fábio, que é as pequenas coisas também são importantes, né? Então, você não pode negligenciar as pequenas coisas. Às vezes, como eu comentei antes, às vezes as pequenas coisas trazem benefícios incríveis ou riscos e problemas incríveis também. Então, ter esse senso de dono, de responsabilidade, olhar os detalhes, também foi fundamental. Então, isso é algo que a gente fez. E também um pouco da experiência aí que a McKinsey trouxe com outros clientes também nos ajudou muito nesse sentido. Então, nós estávamos todos aí comprados da transformação, todos nós acreditamos desde o primeiro momento que aquilo era fundamental. Às vezes isso pode ajudar, né? Porque às vezes você tem opção, né? Eu posso caminhar pela transformação ou não, outras vezes não, você tem que ir para a transformação. Que era o nosso caso. E no final, tudo isso junto, são aquelas pequenas coisas, como você comentou, com os dados estatísticos, que fazem com que a gente consiga olhar para o futuro de uma forma muito mais otimista hoje. E fala um pouquinho da transformação cultural. Eu comentei, né, que muitos executivos acabam focando demais os números, né, em performance e esquecem da parte cultural. Você mencionou que isso foi crítico, né? Conta um pouquinho da jornada de vocês, quais são os comportamentos que vocês quiseram incentivar, quais que vocês quiseram mudar. Eu me lembro muito uma expressão que me marcou muito, candura radical, né? Se puder elaborar um pouquinho, seria bacana, né? Esse é um processo que começou faz 2 anos, início aí de 2019, né? Na época, ainda com o Stannis, que era o CEO da companhia, que trouxe também um valor aí impressionante para todos nós desde o princípio. E a gente trabalhou em alguns direcionamentos, né? Não sei se direcionamento é a palavra correta, mas nesse tema de cultura. Um é a accountability, que eu já coloquei. O outro é o tema do senso de urgência, né? É importante que a gente, dentro de uma companhia, tenha o senso de urgência. Isso, e o tema ágil está dentro dessa linha, né? Vamos produzir, vamos colocar e vamos aprender, né? Então, o tema de senso de urgência. O tema da candura radical, que é muito assim,
você não falar de alguém, mas falar para alguém de uma forma genuína, de uma forma que vai buscar ajudar, né? Então, isso gera confiança. Então, é fundamental você ter confiança dentro da companhia, né? Não estou dizendo aqui que tenha confiança 100%, porque isso é utópico. Mas o nível de confiança dentro da companhia, ele é muito alto. E eu posso dizer que, de toda a minha experiência profissional, é o mais alto que a gente já atingiu. Depois a gente tem o tema de inovação, né, que também é um tema fundamental. A gente tem que inovar, tem que buscar linhas diferentes, linhas estratégicas e tudo mais, que também é algo fundamental. Então a gente trabalhou em todas essas frentes. E outra coisa que eu costumo dizer muito para a equipe porque muita gente pensa o seguinte: poxa, eu trabalho numa área administrativa de apoio. Então, você imagina aquele profissional, independentemente do nível hierárquico que ele está dentro da companhia, independentemente da experiência que ele já tem profissional. Ele está numa área de apoio, aí ele fala, poxa, inovar é para quem está ali fazendo vendas, ou desenvolvimento de produto, ou tecnologia. Eu sempre digo que não, porque inovação quer dizer o seguinte: se você consegue, dentro da sua função, ter um determinado processo, reduzir o tempo, né, que você demora para fazer aquele processo, aumentando a eficiência dele, ou seja, diminuindo o percentual de erros que você tem ali, você está inovando e você está ajudando a ponta da companhia também, você está ajudando toda a cadeia. Então, é isso que é importante que as pessoas perceberem. Então, a gente tem processos nesse tema de tecnologia, a gente tem hoje um time que está dedicado à automatização, né? Então, esse time ele busca a oportunidade de automatizar processos. Então, a gente tem processos que antes duravam, e aqui, de novo, não é força de expressão, tá? Duravam 4, 5 dias, hoje eles demoram menos de um dia, e o nível de precisão, a gente tinha 90% de acuracidade e foi para 98%, 99%. Então, isso é inovação, isso ajuda na cadeia inteira. Então, esse é o incentivo para as áreas de apoio também buscarem inovar. E eles sabem quem procurar. Existe esse núcleo dentro da companhia de automatização. Então, tudo isso faz parte do processo. E uma curiosidade, Rafael, você falou de pessoas, de processos. Houve nesse processo todo de transformação resistência de alguma parte? Porque você está falando de pessoas que vão, que inovam, mas tem também aqueles que têm dificuldade com isso? Sempre há, né? Isso faz parte da natureza humana. Então, existem aqueles que são resistentes porque são resistentes e querem ser resistentes, são aqueles que são apegados, tem aqueles que são apegados ao passado e tem aqueles que têm, entre aspas, receio do futuro, receio da transformação, né? Medo, vamos dizer assim. Então, o que a gente fez foi procurar identificar em qual categoria, primeiro identificar quem eram as pessoas mais resistentes, né? E depois identificar o porquê daquela resistência. E a gente estendeu a mão a essas pessoas de uma forma muito direta, candura radical, né, que a gente estava comentando, de uma forma muito direta, muito tranquila, dando apoio àquelas pessoas. Então, eu posso dizer que fazendo isso, a gente conseguiu trazer mais pessoas para dentro do mesmo barco. E, obviamente, não existe unanimidade no mundo, não existe unanimidade de empresa. Aquelas pessoas que, de fato, não acreditam ou não se sentem à vontade, obviamente elas vão procurar outras oportunidades de crescimento e esse é um processo natural, né? Então a gente viu isso acontecer também, mas sempre apoiando, nunca de uma forma ruim. Interessante. Sabe uma coisa bacana? Eu comentei, né? As empresas só mudam se as pessoas mudarem. E as pessoas só mudam se 4 coisas acontecerem. Se elas entenderem o porquê da mudança, acho que no caso da Sky era mais óbvio, né? Porque a indústria está sendo disrupted, né? Se elas tiverem os incentivos para mudar, se elas tiverem as ferramentas para mudarem e se elas perceberem, o famoso role modeling, que os chefes e os pares estão mudando. Acho que no caso da Sky foi fundamental, tanto o antecessor do Rafael, que é o Stannis, como ele mencionou, como o Rafael, como os pares, né? E o top team da Sky, walking the talk, mostrando a importância de mudar para toda a organização ver e observar, falar, isso é fundamental, isso é uma coisa que parece óbvia, né? Mas eu percebo em muitos casos que o CEO está comprado pelo mútuo, algum vice-presidente eventualmente faz uma coisa um pouco diferente e essas coisas ecoam pela organização. Fazem então, a diferença, o role modeling né? é fundamental numa transformação. Legal, é isso aí.
E nesse contexto desafiador da indústria que você mesmo mencionou, né, com essa disrupção, como que os incumbentes, enfim, que já estão aí, então, podem alavancar os ativos existentes para ganhar alguma vantagem competitiva? Isso também é fundamental. Isso foi algo que nós fizemos. Eu acho que a gente atuou estrategicamente, está atuando estrategicamente em diferentes frentes. Primeiro, a utilização dos ativos, né? Então, a gente, dentro da Sky, tem alguns ativos que tem um custo fixo associado a eles, ou seja, que nós teremos esse custo anyway. Então, nós começamos a utilizar esses ativos de uma forma diferente dentro da companhia. Para quê? Para trazer uma proposta de valor superior àquelas que nós trazíamos para os nossos clientes. Então, quando a gente fala da nossa banda larga, quando a gente fala das nossas caixas DVR, que são aquelas que gravam e têm inteligência, né, para o cliente, que já estavam totalmente depreciadas e a gente podia oferecê-las de uma forma mais ampla para os nossos clientes, isso é um game changer, porque a gente aumentou a proposta de valor sem aumentar custo, né? Isso tem a ver com inovação. O segundo item é a parceria que a gente tem com o DirecTV Go, que é o nosso serviço de streaming que faz parte do mesmo grupo, que é um serviço complementar. Então, hoje, os clientes Sky, que têm a assinatura Sky, eles têm automaticamente o DirecTV Go, né? Com a programação que eles têm comprado da Sky. Isso amplia as possibilidades para todos os nossos clientes de uma forma bastante ampla. E outra coisa que a gente está fazendo muito, para resumir aqui, né, para não tomar muito tempo de vocês e de quem está assistindo, a gente está se adaptando às necessidades dos clientes e não o contrário. O que eu quero dizer com isso? O Brasil é um país continental, né? E se a gente dividir o Brasil em regiões, a gente tem culturas diferentes, capacidades e poder de compra diferentes, interesses diferentes. Então, o que a gente está fazendo a gente está trazendo opções diferentes por região. E isso também é um game changer para a gente, isso é algo completamente novo, né? Nesses 25 anos de empresa que a Sky tem. Eu não vou dizer, seria muita pretensão minha dizer que seria algo novo na indústria, mas pelo menos para a Sky é algo novo e é algo que está se mostrando disruptivo, porque a gente consegue ser mais assertivo, mais eficiente e encantar melhor o cliente. Então, não à toa o nosso NPS, né, ele vem crescendo de forma consistente, não à toa o nosso churn, a saída de clientes, vem caindo, não à toa os nossos índices de satisfação com o atendimento vem subindo, né? Então, tudo isso tem a ver com cada uma dessas peças que nós trabalhamos de forma independente, que no final montam um grande quebra-cabeça. Acho que esse Rafael tocou em pontos super importantes. Eu me lembro que alguns meses atrás eu entrevistei o Fred Trajano, que acho que o Magalu talvez seja uma das transformações de mais sucesso aqui na América Latina. E ele menciona exatamente isso, né? Uma transformação, um fator de sucesso não é rasgar o que a empresa tem e aplicar os buzzwords, ágil, não sei o que lá. É, de fato, construir em cima das fortalezas da empresa. Isso é fundamental, né? Então, além dos pontos que o Rafael falou, a marca é muito forte, né? Uma marca que transpira entretenimento, vai muito além de TV a cabo, né? A rede de dealers, né? Quer dizer, vocês têm uma capacidade de venda, de instalação fantástica, né? Então, são ativos que foram fundamentais para a Sky ir para um outro nível, outro patamar e ter uma transformação de tanto sucesso, né? Fábio, se você me permite, até é importante citar, quando eu falo colaboradores, eu estou incluindo a nossa rede de dealers, são mais de 59 mil profissionais espalhados por todo o país, né, cobrindo todas as cidades. A gente chega com no máximo de 50% de raio de todas as cidades, de todos os clientes. E aqui a minha gratidão e o meu agradecimento a todos esses parceiros que nós temos, e a gente olha para eles também. Essa foi uma mudança que nós fizemos ao longo desse processo. Quando eu falo colaboradores, tem a ver com os colaboradores diretos e também a todos esses parceiros que sempre nos ajudam. Legal. E, Rafael, falando um pouquinho agora da sua trajetória, você começou na Sky como CFO. E em 2021, você assumiu o cargo de CEO. Quais são as vantagens e as dificuldades que essa mudança de papel ela trouxe? No meio da pandemia, inclusive. No meio da pandemia, mais desafiador ainda. São papéis diferentes, né? Então, e obviamente é como eu vou aqui mudar, em vez de esporte, eu vou falar de entretenimento, né? O papel
num filme ou numa novela, se fazer o papel de um determinado personagem é diferente do papel de outro personagem, porque a função é diferente ali dentro de toda a trama, né? Então, o papel de CFO é bem diferente do papel de CEO. Mas eu acredito que, para mim, foi algo natural. Por quê? Porque, desde sempre, eu nunca quis ser aquele CFO que fica atrás numa planilha de Excel olhando números. Então, eu sempre procurei, dentro de toda a minha carreira, ir para a ponta, né? Então, durante toda a minha carreira, eu sempre fui para a ponta, já fui vendedor, já fui atendimento. E quando eu digo que já fui, já tive áreas de vendas, já tinha tido áreas de atendimento sob minha responsabilidade, aprendi que uma única palavrinha no script de vendas ou de retenção pode mudar as taxas de sucesso de forma absurda. Então, eu sempre procurei entender quais são os incentivos que estão na ponta, né? E não ficar olhando só os números. Então, dentro da minha função de CFO, eu já praticava isso, né? E sempre procurei praticar isso. Então, e aquele negócio, sempre com muita transparência, sempre com muito teamwork. Então, quando houve essa oportunidade de passar para a posição de CEO, eu acho que essa migração de posição ela foi muito tranquila, não só para mim, quanto para todo o meu time, que me abraçou, me ajudou e até hoje me apoia muito. Eu só tenho agradecimento a eles. Então, isso faz parte de toda essa construção. Mas, de fato, são funções diferentes e existe sempre uma necessidade de adaptação. Mas eu acho que a adaptação é o que a gente tem que fazer todo dia, né? Não só para os negócios, mas para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. Se me permite, foi uma situação desafiadora, né? Porque você foi substituir um executivo super experiente, competente, querido, que era o Stannis, né? No meio de uma pandemia, né? Quando você não tinha necessariamente o acesso pessoal, né? Às pessoas, e você conseguiu fazer isso com muita naturalidade, né? Com muita humildade, ouvindo, né? Ouvindo os colaboradores, ouvindo os dealers, ouvindo os pares, mantendo, né, a transformação e agregando, obviamente, o seu tempero, né? Então, acho que é muito bacana e acho que é uma lição aí para os executivos, né? Tem muito executivo que assume a posição nova e rasga o plano anterior, né? E quer fazer uma coisa totalmente diferente. Acho que o Rafael conseguiu, enfim, aproveitar, como a gente falou da transformação, né? Alavancar as fortalezas, né? E acrescentar algumas coisas que ele via como importantes. Muito legal. A gente tem tempo para mais uma última perguntinha. Então, acho que, aproveitando um pouco que a gente falou de pandemia, eu queria saber o que muda na execução de uma transformação, que a gente falou muito aqui, nesse contexto de trabalho remoto e também com colaboradores que, eventualmente, podem estar passando por questões de saúde mental. Isso é ainda mais desafiador, né? Com o que passou agora, o que passamos todos, né, agora. Não, sem dúvida. Bom, primeiro o tema do trabalho remoto, né? O que a gente procurou sempre fazer é prover as ferramentas necessárias para um bom trabalho remoto, para todos os nossos colaboradores, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Segundo, é aquilo que eu já comentei antes, abrir canais de comunicação. O que a gente fez foi, a gente ampliou muitos canais de comunicação dentro da companhia, né? Além de todas essas reuniões e esses live points que eu comentei com vocês, a gente deixou aberto dentro da nossa ferramenta tem várias ferramentas remotas, chats sempre abertos para que as pessoas pudessem expressar as suas opiniões, problemas e etc. Então, a gente aumentou isso. Também dentro do Workplace, que é outra ferramenta que a gente tem, a gente aumentou a quantidade de grupos e pontos de contato ali também. Então, isso também foi fundamental. Um segundo ponto, nós olhamos para a saúde mental. Então, hoje a gente provê um telefone com psicólogos que atendem 24 horas os nossos funcionários, né? Os nossos colaboradores. Então, eles sabem que, se precisarem, eles têm o apoio dos seus respectivos gestores e, se ainda assim eles se sentirem mais à vontade indo para um profissional, eles também têm isso à sua disposição. Então, a gente sempre fez essa gestão junto com toda a equipe de RH, com todos os executivos de RH, voltada para o tema da saúde mental deles. E eu também recebo muitos e-mails, muitas mensagens de WhatsApp. O meu telefone é aberto a toda a companhia e eles sabem que podem acessar a hora que eles quiserem, com os temas que eles quiserem. E eu sempre digo uma coisa para todos eles, que é:
vocês podem me acessar. Eu não garanto que eu vá, de fato, conseguir tudo aquilo que vocês pedem, mas se de fato vocês me convencerem, o que eu garanto é que vai ter 100% do meu esforço para fazer as coisas acontecer, né? Seria ótimo se a gente conseguisse fazer tudo e conseguir vitória em tudo, mas a gente sabe que assim não é a vida. Mas eles têm meu compromisso de que tudo aquilo que eles trazem tem a minha palavra, eu vou buscar e vou brigar e vou tentar acontecer. Então, você aumentando, para resumir, aumentando os pontos de contato, colocando canais profissionais de apoio e dando total liberdade, isso nos ajudou muito durante todo esse período de pandemia, que ainda estamos saindo dela, né? Mas nos ajudou muito até aqui em não só manter a eficiência, manter os nossos talentos, né? Que foi aquela outra pergunta que você fez. Tá aí, não à toa que nós melhoramos o GPTW a posição do GPTW dentro desse período e nos ajudou nessa transformação. Legal, ótimo. Então, gente, o nosso tempo acabou. Então, eu queria agradecer muitíssimo, Rafael, pela sua presença. Fábio, também por estar aqui conosco. Você quer complementar alguma coisinha? Obrigado, Rafael. Como eu falei no início, um privilégio ter você conosco, compartilhar a tua experiência pessoal. A gente tem bastante contato, mas eu tenho que dizer que eu aprendi bastante hoje também. É um prazer, em nome da McKinsey. Obrigado aí pelo tempo e parabéns aí pela transformação que você tem conduzido. Eu agradeço o convite de vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Agradeço a todos que estão assistindo e agradeço a parceria, né? A parceria que a Sky fez com a McKinsey. Sem dúvida nenhuma, foi fundamental dentro de todo esse processo e fico à disposição. Então é isso aí, muito obrigada. E eu queria também agradecer a vocês que nos acompanharam de casa nos últimos minutos. E para acessar a agenda completa do McKinsey Talks, acesse mckinseytalks.com. Lá você vai encontrar os episódios anteriores e também o episódio de hoje, que vai estar disponível a partir do início da semana que vem. É isso aí, muito obrigada e até a próxima.